Uma briga judicial curiosa em Minas Gerais. 3 municípios disputam o título de cidade natal de Tiradentes, o Marte da Inconfidência. Qual foi a sentença do juiz? Qual a importância do registro civil e quais são as consequências de não tê-lo? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, em mais uma edição especial para destacar o trabalho da Justiça e do juiz pelo interior de Minas Gerais. Nós estamos em São João del Rei, no Campo das Vertentes, de onde eu vou conversar com o juiz Hélio Martins Costa, da 3ª Vara Civil desta comarca. Ele é magistrado há 16 anos e já passou por 4 comarcas: Belo Horizonte, Juizado Especial, Lambari, Congonhas e agora São João del Rei, onde está há 8 anos. É também professor de Direito Difuso e Coletivo da Faculdade de Direito aqui de São João del Rei, Instituto Presidente Tancredo Neves, e autor do livro Lei dos Juizados Especiais. Doutor Hélio, obrigado pela presença, é um prazer falar com o senhor aqui nessa entrevista. Nós teremos também o quadro Pensamento Literário, no 3º bloco, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor Hélio, a polêmica aqui começar aí pela questão da naturalidade do Marte da Inconfidência, Tiradentes. A cidade de Ritápolis, até então, era tida como a terra natal de Tiradentes. Mas o senhor mudou essa história. Por quê? Não se trata propriamente de mudar a história. Aconteceu que o Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei, juntamente com outras associações, ajuizaram uma ação reivindicando o nascimento de Tiradentes em São João del Rei, para promover o registro tardio, que encontra previsão legal na Lei de Registros Públicos em vigor, que é a Lei 6.015, nos seus artigos 51 e 52. Exatamente em face dessa controvérsia, Ritápolis reivindica como sendo terra natal Tiradentes e também a cidade de Tiradentes. O que aconteceu é que esse processo tramitou, né? Uma curiosidade é que o registro público envolve questões de natureza personalíssima, ou seja, somente aquelas pessoas interessadas é que podem promover as alterações, modificações, registros, supressões, tudo que a lei prevê, porque diz respeito à própria pessoa. Mas essa ação ela tinha uma conotação diferente, uma conotação própria de ação civil pública, por causa do interesse histórico-cultural. Da importância de Tiradentes para todos nós. E da importância de Tiradentes como o maior herói da história do nosso país. Então nós temos que São João del Rei, mas Tiradentes, a vizinha Tiradentes e a outra vizinha Ritápolis brigavam por esse título de cidade natal. Exatamente. E essa ação foi tratada com objetivo, com foco no registro, mas como uma ação de natureza civil pública, em razão do interesse coletivo que envolvia essa questão, a solução quanto à controvérsia do registro. E quando o senhor fala em registro civil tardio, porque Tiradentes não tinha um registro de nascimento? No entendimento do Instituto Histórico e Geográfico, das demais associações que integraram, que propuseram a ação, ele não teria o registro. Ele teria que ser feito o registro nos moldes hoje da Lei 6.015. Como é que era feito antes? Antigamente, é aí que vem a solução, a solução que nós encontramos para o caso. Antes da República, 1889, né, antes do advento da República no Brasil, os registros de pessoas naturais, eles eram realizados através do batismo, do ato do batismo. Batistério. Então, do batistério. A igreja tinha o papel de promover o ato de registro das pessoas. Como? Através do batismo. A partir do momento que se batizava uma pessoa, estava assinalada a existência jurídica dela dentro da sociedade. E esse batismo, ele era fiel à realidade do nascimento da pessoa? Tinha que ser? Ele não era fiel ao momento propriamente do nascimento, mas ele era fiel ao local e à época. Então, Tiradentes, por exemplo, Joaquim José da Silva Xavier, ele foi registrado pelo batistério dele, a data do batismo dele é 12 de novembro de 1746. Nós presumimos que ele nasceu um pouco antes de 12 de novembro de 1746, data do batismo. E para a regra jurídica daquela época,
É o momento considerado como da existência jurídica dele. Então o documento era o batismo. O documento era o batismo. Hoje é a certidão de nascimento. Naquela época, e hoje ainda vale a certidão do batismo. E qual que é a importância de se definir, tanto tempo depois, 200 anos depois, a naturalidade de Tiradentes? É lógico que a importância histórica de Tiradentes dentro do contexto nacional, né, faz razoável essa reivindicação pelos 3 municípios, São João del Rei, por Ritápolis e Tiradentes, que contestaram a ação. Foram partes que se opuseram, reivindicando a naturalidade de Tiradentes. O que acontece é que uma sentença ela pode encerrar o processo de 2 formas. Com resolução de mérito, que é a sentença que enfrenta a controvérsia e decide quanto a quem efetivamente tem razão. A segunda modalidade de sentença é aquela sentença que encerra o processo sem resolução de mérito. Ou seja, por questões de ordem processual, que diz respeito aí aos pressupostos processuais, condições da ação, aí envolvendo legitimidade da parte, né, para propor aquela ação. Não é qualquer pessoa que pode propor uma ação, né? A ação tem que ser proposta por quem tem legítimo interesse. Da mesma forma, o interesse de agir, a necessidade que a pessoa tem de buscar a justiça para solucionar aquela controvérsia. E mais também, né, a possibilidade jurídica do pedido. O que acontece é que nesse caso específico do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nós entendemos que não havia interesse de agir. Por quê? Tiradentes já tinha registro, que assinalava onde ele era nascido. Doutor, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente, porque na verdade o senhor concedeu parcialmente a essa ação o pedido do registro de Tiradentes, porque eles queriam também o registro civil tardio. O senhor concedeu apenas o título de cidade natal de Tiradentes para São João del Rei. A gente volta em instantes.